Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início aqui então ao nosso curso de Química Analítica 2, ou também chamada Química Analítica Quantitativa. E nessa primeira aula nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre uma análise quantitativa típica. Aqui eu vou mostrar para vocês, o que está por trás de uma análise completa e aproveitar aqui também essa primeira aula para falar um pouquinho sobre o vocabulário usado na química analítica, Falar um pouquinho sobre um glossário, o significado de algumas palavras, que estão sempre correntes aqui na química analítica. Então essa primeira aula aqui é uma apresentação de uma análise quantitativa típica. Muito bem, pessoal. Quando eu decido fazer uma análise, seja ela quali ou quantitativa, duas perguntas devem ser respondidas antes de mais nada. A primeira delas, o que eu preciso analisar? E o segundo ponto, o que eu pretendo determinar? Então, são duas perguntas chaves para que eu possa ter uma ideia de como eu farei essa análise química. Então, vocês vão ver que existem algumas etapas durante a análise, mas antes de mais nada, eu preciso ter em mente essas duas questões que aí estão mostradas. O que eu preciso analisar e o que eu pretendo determinar. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês aqui algumas situações do que eu posso analisar e o que eu posso determinar com base numa química analítica quantitativa. Muito bem, pessoal. Eu vou colocar para vocês aqui 3 exemplos de contextualizações bem distintas para vocês entenderem um pouquinho da aplicação, e das determinações dentro da química analítica quantitativa. O primeiro deles envolve uma situação onde eu estou analisando uma questão de saúde. Então, por exemplo, eu pretendo determinar cálcio no soro sanguíneo a fim de fazer uma diagnóstica, sobre doenças de tireoide em seres humanos. Então, veja bem, aqui se trata de uma relação de saúde humana, O que eu pretendo analisar aqui? E o que eu pretendo determinar? Então, eu tenho que fazer uma análise do sangue, mas especificamente preciso determinar a quantidade de cálcio presente no mesmo. Então, o que eu tenho que analisar é o sangue, mas o que eu pretendo determinar é o cálcio. Então, existem vários métodos para a gente poder determinar aí a quantidade de cálcio no sangue e para realizar esse diagnóstico da doença tireoide. Mas eu tenho um problema aqui, eu preciso determinar o cálcio no sangue. Então, este é uma situação, este é um problema, onde envolve aí uma questão mais voltada à saúde. Uma segunda aplicação é envolvendo a questão de produtos alimentícios. Então, eu posso fazer uma determinação da quantidade de nitrogênio em alimentos. Para que eu faço isso? Isso para indicar o valor proteico daquele alimento, o valor nutricional. Então, você pode fazer uma análise em um alimento, mas especificamente determinar o teor de nitrogênio que está presente no mesmo. E uma terceira aplicação aí, bastante distinta das outras duas é a questão, por exemplo, de realizar uma análise do aço durante a sua produção. Isso é importante para que você possa ajustar a concentração aí, de ferro e carbono para atingir uma resistência física, uma dureza, uma resistência à corrosão. Isso que é importante na indústria, na indústria de metal pesada. Então, são situações aí que você faz, que geralmente você tem um problema definido, Você sabe o que você pretende analisar e o que pretende aí determinar. Então, esse é o ponto-chave para iniciarmos uma análise quantitativa típica. Na sequência, eu vou mostrar para vocês o passo a passo para determinar qualquer uma dessas 3 situações que estão aí mostradas. Seja ela o cálcio no leite, seja o nitrogênio em alimentos, seja ali uma análise do teor de ferro e carbono no aço, Qualquer uma dessa análise vai passar pelo conjunto de etapas que eu vou mostrar para vocês na sequência aqui. Então, toda análise química quantitativa passa por um conjunto de etapas que é o nosso próximo assunto na sequência. Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente entendeu muito bem.
Eu passei para vocês 3 aplicações aí que nós podemos realizar usando a química analítica quantitativa. Seja qual for daqueles exemplos, as etapas envolvidas na análise serão as mesmas, tá? Vou passar para você aqui agora cada uma dessas etapas e lembrando que essas etapas são comuns a qualquer análise química quantitativa. Então segue lá da primeira até a última etapa aí de uma análise química. O primeiro ponto é a escolha do método. Gente, fiquem tranquilos, porque na sequência dos slides eu vou especificar cada uma dessas etapas. Eu vou entrar em detalhes o que significa a escolha do método, o que isso vai trazer como consequência. Mas o primeiro ponto é, eu tenho um problema a ser resolvido. Por exemplo, o cálcio no soro sanguíneo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher um método para fazer essa determinação. Então, esse é o primeiro ponto, a escolha do método. O segundo ponto é realizar uma amostragem. Então, a gente sabe que tem que tirar o sangue, né, da pessoa e tudo mais. E nós vamos entrar em detalhes depois em relação à amostragem. A terceira etapa é o tratamento dessa amostra. Será que eu pego essa amostra e já faço a medição direta de cálcio nela ou não? Então, nós temos uma etapa chamada de tratamento da amostra. A etapa seguinte é a realização da medida analítica. Então, agora, uma vez que a minha amostra já foi coletada, já foi tratada, eu tenho que fazer o quê? A medida da mesma. E, para finalizarmos, um relatório dos resultados. Você vai ter que apresentar esses resultados para alguém, seja lá para o seu superior, seja lá para quem o paciente pediu, seja lá para o seu superior na indústria, mas enfim, você tem que apresentar esse resultado. E a gente vai entender muito bem como que esse resultado é apresentado. E isso tem que ser um resultado, às vezes, muito, mas muito certinho. Então, a gente vai analisar cada uma dessas etapas aqui agora, destrinchá-las, essas etapas, lembrando que essas etapas elas são comuns a qualquer análise química quantitativa que você realizar. Então, por isso que é importante nós guardarmos cada uma dessas etapas que aí estão mostradas. Bem, uma vez que nós tenhamos, né, um problema já definido, né, e é importante iniciar, né, a resolução desse problema, né, dessa medição aí, começando pela escolha do método, né? Então, se nós pegarmos ali a determinação, por exemplo, do cálcio no sangue. Para determinar cálcio, existem vários métodos aí, fáceis até, né? De uma simples titulação, mas existem outros métodos que envolvem equipamentos sofisticados, caríssimos para determinar essa quantidade de cálcio aí, né? Então, a escolha do método, ela tem que se levar em consideração a primeira coisa, né? A exatidão e o custo. Então, se eu preciso, por exemplo, mais ou menos determinar, por exemplo, né, a quantidade de cálcio, por exemplo, no leite, mais ou menos, determinação mais ou menos. Então, eu posso usar um método mais barato, né? E isso, evidentemente, vai me dar uma exatidão, né? Um valor um pouco menos confiável, né? Não tão próximo do real. Então, normalmente, nós temos ali uma disputa entre exatidão e o custo. Então, se você precisa de um resultado muito, mas muito exato, né? Precisa de um resultado muito confiável, normalmente você vai gastar um dinheiro a mais por isso. Então, você vai acabar escolhendo um método, né? Que evidentemente, tem um processo mais caro, mas vai te dar um resultado melhor. Então, o método, né? A escolha do método, ela passa, a primeira coisa é você pesar, né, a exatidão que você precisa e o custo para você realizar aquela determinação. Então, essa dualidade ela já está presente durante a escolha do método. O segundo ponto é a quantidade de amostra disponível. Então, por exemplo, para fazer uma titulação, né, exige uma quantidade razoável de material. Então, se você não tem uma quantidade muito grande de material, evidentemente, você vai escolher um método na qual você possa utilizar a quantidade que você tiver. Tá? Então, a quantidade é muito pequenininha, ou sei lá, né,
o seu material que você vai fazer essa análise é um material muito caro. Então, a quantidade disponível dele é muito pequena. Então, você vai escolher um método, né, que utilize menos amostra para fazer aquela análise. Então, o primeiro ponto é a atualidade, exatidão, custo. O segundo, leva em consideração a quantidade de amostra disponível. Outro ponto é a complexidade da amostra e os prováveis interferentes. Interferentes, lembra que eu falei para vocês que nós íamos fazer um vocabulário aqui durante essa aula, tá? Quando se fala de interferente, nós estamos falando o seguinte, olha, estamos falando de uma outra espécie que esteja presente na sua amostra e que interfere, ou que vai fazer com que a sua quantidade a ser determinada seja maior ou menor, tá? Então, se você possui dentro da sua amostra uma substância que atrapalha a medição daquilo que você deseja, né, obter como resultado, isso passa a ser um interferente. Então, se você pegar, por exemplo, se você pegar por aí a água de um rio para fazer uma análise, e você quer determinar, por exemplo, a quantidade de níquel naquela água de um rio, tá? É lógico que na água do rio existem várias outras substâncias, mas se existir uma outra substância que vá, né, interferir no resultado do níquel especificamente, aquela espécie é um interferente. Caso não interfira no resultado, ele não é interferente, ele é só mais um constituinte da sua amostra, tá? Ele vai estar ali, mas não vai atrapalhar em nada o seu resultado. Então, nós temos que levar em conta isso também, se nós temos interferentes ou não para realizar aquele método. Outro ponto importante é o teor do analito na amostra. Veja, um outro ponto importante aqui para se destacar. A palavra analito. O analito, tá? É aquilo que está na sua amostra que você pretende determinar. Então, nós sabemos, por exemplo, que o sangue é uma mistura com várias substâncias, vários componentes ali dentro. Mas o cálcio específico que eu quero determinar, ele é o meu analito nesse momento. Se eu quero determinar o cálcio no sangue, o cálcio é o meu analito. Tudo mais que está na amostra é os constituintes da amostra. Mas o analito, aquilo que você deseja realmente determinar, é chamado de analito. Então é importante, de repente você tem lá 1 litro de sangue, mas você tem muito, mas muito pouco cálcio. Então você vai ter que escolher um método capaz de atingir aquela quantidade pequenininha. Então a escolha do método também leva em consideração a quantidade do analito que você tem na sua amostra. A próxima etapa é a amostragem, ou seja, né, você vai selecionar, né, uma parte daquele todo que você precisa fazer a análise. Então, é a amostragem. Então, você tem, por exemplo, né, um rio, um lago. Você não vai pegar toda a água de um rio, toda a água de um lago, para se fazer uma análise, por exemplo, de níquel naquela água. Você vai pegar uma amostra e vai analisar a partir daquela amostra, né, a quantidade de níquel presente naquele lago, naquele rio, né? Não é preciso pegar todo o rio para fazer essa análise, né? Então, essa amostragem também é uma etapa primordial aí, né? Depois da escolha do método, eu tenho que realizar a amostragem, né? Que é a obtenção da minha amostra. E vamos lá. Por incrível que pareça, a amostragem é uma das operações mais importantes da análise, tá? Uma vez que você pegar uma amostra que não condiz com a realidade de um todo, você está fazendo uma análise estritamente negativa, muito ruim. Então você tem que pegar realmente uma amostra que represente todo o seu material, né? Então por isso que eu digo que a amostragem é uma das operações mais importantes, né? Então lembrando que as análises elas vão empregar uma pequena quantidade da amostra. Então a amostra é um todo, né? E a análise vai pegar uma pequena quantidade só. Bom, para informações representativas, né, essa coleta precisa ser realizada com uma amostra, tem que ser com muita precisão e muito cuidado. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo na sequência, onde uma amostra que é pega de maneira incorreta vai provocar um dano, um prejuízo enorme ao seu resultado. Então, a amostragem, que é a segunda etapa, ela precisa ser cuidadosa,
muitas vezes não tomamos um cuidado devido com a amostragem. Tomamos um cuidado muito, mas muito grande com as medidas, com a análise em si, mas durante a coleta da amostra não se toma nenhum cuidado. E aí é onde que você pode ter um resultado muito enganador quando você faz e termina a sua análise. Se você fez uma amostragem errada, a sua amostra vai fazer com que o resultado seja um resultado muito diferente do que é a realidade. Então a amostragem agora vou mostrar para vocês que ela é primordial. Olha só, eu vou colocar para vocês aqui dois exemplos, duas situações onde a coleta da amostra, ela, se realizada de forma errada, vai prejudicar e muito o seu resultado. Você pode gastar um dinheirão escolhendo um método muito caro, mas em razão de uma amostra mal coletada, você pode prejudicar toda a sua análise. Vamos lá. O primeiro exemplo é a análise de alumínio em água de mar. Então, vocês estão olhando aqui no gráfico, tá? É um gráfico que está mostrando aqui, olha, a profundidade em relação à concentração de alumínio na água do mar. Perceba o seguinte, olha, aqui eu tenho a profundidade zero, né? A superfície da água do mar. Então, eu tenho aproximadamente aqui, olha, um equivalente a 30 e poucos, ali 31, 32 nanomolar de concentração de alumínio. Então, na superfície, por volta de 31, 32 nanomolar é a concentração de alumínio ali naquele mar, na superfície. Conforme eu posso ir me aprofundando, né, coletando em lugares mais baixos, mais profundos desse mar, o que vai acontecendo aqui? Olha, eu vou percebendo que vai dando uma diminuição na concentração. Então, por exemplo, a 1,5 km, por exemplo, eu tenho aqui aproximadamente 10. Ou seja, gente, se eu fizer uma coleta na superfície, eu tenho 30 nanomolar de alumínio. Se eu fizer uma coleta a 1,5 metro de profundidade, eu tenho 3 vezes menos a quantidade de alumínio. Então, perceba que se eu fizer só na superfície, vai dar 30. Se eu fizer só usando o 1,5 metro de profundidade, vai dar 10. E se eu me aprofundar, eu volto ali, olha, 3 metros, quase 4 metros, eu volto a ter 25 nanomolar. Então, isso aqui mostra que uma coleta simples e de forma rápida, só na superfície, não condiz com a realidade desse mar. Então, o que seria necessário aqui? Seria necessário realizar a coleta em várias profundidades diferentes. E aí você, então, teria um resultado mais garantido. Então, um resultado que reproduza a realidade daquele rio. Você teria uma profundidade, por exemplo, em 1 metro, em 2 metros, 3 metros, 4 metros, e aí você teria a realidade dos valores de alumínio presentes naquele mar. Então, se você pegar só a superfície, o resultado será um resultado que não condiz com a realidade daquela água, daquele mar. A mesma coisa vai acontecer quando analisamos a quantidade de sódio e cálcio em solo, tá? É a mesma coisa, tá? Aqui, por exemplo, nessa primeira figura, eu tenho a quantidade aqui em miligramas de sódio por quilo de solo. Então, repare que se eu pegar na superfície, eu tenho uma quantidade aqui de 700, quase 700 miligramas, né, de sódio. Se eu for uma profundidade um pouco maior aqui, por exemplo, quase 1 metro, isso já cai para 400. Então, quase cai pela metade. Então, se alguém precisa fazer alguma correção de solo, tá, precisa saber que em profundidades diferentes, tá, a quantidade de sódio, e a mesma coisa vai acontecer com o cálcio também, é bastante diferente. Então, a pessoa precisa fazer uma coleta em várias profundidades diferentes para poder ter uma imagem real, um valor real, que realmente traduza aquela amostra, aquele ambiente que ele está querendo, né, plantar alguma coisa ou analisar. Então, a amostragem, uma vez feita de forma errada, né, provoca um distúrbio muito grande ali em relação ao resultado obtido. Bem, além
da situação que eu mostrei para vocês agora há pouco no slide anterior, né, mostrando para vocês que o teor, né, da substância que você pretende determinar pode variar bastante, né, na localização do terreno, então na profundidade de um rio e tal, né? Existem outros fatores que podem provocar erros durante a amostragem, né? Então, durante a coleta, você pode contaminar a sua amostra. Então, se você pegar, por exemplo, ali, né, um pouco de solo e a ferramenta com qual você pegar esse solo, né, pode estar contaminada com alguma outra coisa, então você pode contaminar a sua amostra. E uma vez contaminando a sua amostra, esse resultado pode ser um resultado então que seja desqualificado, né? O que pode acontecer também é a oxidação da amostra, né? Então você recolhe essa amostra e se você não armazenar corretamente essa amostra, né? É um papel importante, o armazenamento dessa amostra, né? Ela pode oxidar em contato com o ar, ela pode oxidar e isso pode provocar alteração no seu analito, naquilo que você deseja determinar. Né? Alteração na umidade, então, por exemplo, se você pegar um solo, né, determinar o teor de umidade no solo, se você não pegar esse solo e não cobrir esse solo, não fizer um acondicionamento desse solo, né, colocá-lo num calor, por exemplo, né, pode provocar a evaporação da água e a sua umidade pode comprometer, né? A outra coisa é que também você pode evaporar, né, o solvente e concentrar mais ainda a sua amostra também, né? E outra coisa que pode acontecer também, né, durante a amostragem é a perda de compostos voláteis. Então, compostos voláteis que se evaporam facilmente, né? Você pode pegar e se você não tampar corretamente a sua amostra, se você não armazenar corretamente, você pode estar perdendo material volátil. E aí, se esse material volátil for o analito, né, aquilo que você deseja realmente determinar, né, a quantidade que você vai obter é menor do que a realidade, uma vez que evaporou, né? Então, todos esses cuidados são importantes. E por incrível que pareça, é ali a amostragem que a gente acaba tendo um certo descaso, né? Vamos só coletar uma amostra, vamos fazer análise, vamos usar um equipamento muito caro para fazer essa análise, mas na hora de coletar, vai lá, pega qualquer coisinha lá e vamos fazer essa amostra rapidinha, né? Então, aí você tem uma fonte enorme de erros durante a amostragem. Concluir, então, a questão da amostragem. Ela é a etapa mais difícil, né? Porque requer todo um cuidado, desde a escolha, né? Da quantidade de amostras, né? Você pode ter a água de um mar, por exemplo, e ter que fazer ali dentro 50 coletas diferentes, dependendo da profundidade. Então, é muito difícil, é muito trabalhoso, né? E também é a fonte dos maiores erros, uma vez que coletado errado, todo o seu resultado será um resultado comprometido. Então, tome muito cuidado durante a amostragem. Ainda em cima da amostra, tá? Eu vou definir aqui para vocês, né? O tipo de análise, o nome do tipo de análise que nós temos, né? Quando levamos em consideração a quantidade de amostra que eu possuo. Então, lembrando, por exemplo, que a minha amostra, por exemplo, é a quantidade de sangue que eu retirei de um paciente, por exemplo, tá? Então, é a quantidade que foi retirada. Então, se você tem uma quantidade aí que é maior que 0,1 grama, então se você conseguiu tirar mais que 0,1 grama de sangue, né? Ou você conseguiu coletar mais do que 0,1 grama de sólido, de solo, né? Você tem ali uma análise chamada de macroanálise, né? Então, se a sua quantidade agora ela vai de 10 a menos 2 a 10 a menos 1 grama, já tem uma semi-microanálise. A microanálise ela vai quando a sua quantidade de amostra vai de 10 a menos 3 a 10 a menos 2 gramas. Submicro, 10 a menos 4, 10 a menos 3. E ultramicro, menos do que 10 a menos 4. Gente, parece que a gente sempre vai ter uma quantidade de amostra infinita para a gente poder analisar. Não, há situações onde é muito, mas muito limitada a quantidade de amostra, tá? E aí, dependendo da quantidade de amostra que você possuir, nós temos um tipo de análise, uma referida análise com base nessa quantidade da mesma. Dentro ainda de definições, nós vamos agora analisar, tá, o nosso constituinte, o nosso analito dentro da nossa amostra. Então, por exemplo,
Se eu pego mais uma vez uma coleta de sangue, sangue é a minha amostra. Eu vou analisar o cálcio presente na amostra sanguínea. Então, eu vou tentar aqui identificar a quantidade de cálcio presente na minha amostra. Se a quantidade de cálcio equivaler ali de 1 a 100%, tá? De 1 a 100% da minha amostra, eu tenho esse constituinte, esse analito, como sendo um constituinte principal da minha amostra. Porém, se o meu analito for 0,01 a 1% de total da amostra, eu tenho esse constituinte como um microconstituinte. Quando eu tenho um elemento traços, eu tenho quantidade de traços, é quando a quantidade do meu analito, aquilo que eu pretendo analisar, ele vai de 10 a menos 2 a 10 menos 4 ppm dentro da amostra. Microtraço, 10 a menos 4, 10 a menos 7. E nanotraços, 10 a menos 7 a 10 a menos 11. Bem, quase sempre é necessário fazer um preparo ou um tratamento da amostra antes de realizar a sua medida, a sua análise, né? Então, essa amostra ela vem bruta e muitas vezes é necessário realizar um tratamento na mesma, tá? Qual é o objetivo aqui? É converter a amostra numa forma mais adequada para análise. E aqui são algumas das possíveis formas de tratamento aqui, olha. Nós temos a homogeneização, a dissolução das amostras sólidas, geralmente quando nós pegamos, por exemplo, o solo para analisar, é necessário fazer a dissolução do mesmo, a separação de substâncias interferentes, como eu já disse para vocês, interferente é a substância que estiver na sua amostra, mas que vai interferir no resultado. Ou vai absorver, ou vai também reagir com a mesma substância que é necessária, então ela vai interferir. Então, muitas vezes é necessário retirar esse interferente antes de fazer essa análise. E isso é aqui, é na parte de tratamento da amostra. Outras vezes é necessário fazer uma pré-concentração dos analitos. Como assim uma pré-concentração? Às vezes a quantidade do analito é tão pequenininha na sua amostra que é necessário fazer então ali uma pré-concentração, uma evaporação da sua amostra, de tal forma que aumente a sua concentração ali dentro e fique mais fácil de você fazer essa medida. Então, o preparo e o tratamento da amostra deixa claro para você que é necessário você tratar corretamente a sua amostra para que o resultado que você vai obter seja um resultado também bastante satisfatório. Aqui tem um gráfico que mostra para vocês, né, o tempo consumido durante uma análise química e como é de esperar, né, a etapa que envolve o preparo da amostra é a etapa que você vai gastar mais tempo para isso, né? Então, como eu falei para vocês, são processos de dissolução, pré-concentração, né? Que envolve, evidentemente, né, trabalho, envolve tempo, gasto, né? Então, se você pegar aqui de maneira geral aqui, né, a sua análise, mais da metade do tempo você vai gastar durante o tratamento dessa amostra. 61% é no tratamento da sua análise, enquanto que a análise em si, ela equivale somente a 6%. Então, o tratamento da amostra, ela vai ocupar um tempo muito grande da análise. Bom, uma outra coisa importante é a definição de réplicas da amostra. Uma vez a sua amostra já está coletada, tratada, é importante a gente aqui fazer réplicas, né? E quanto mais réplicas nós pudermos realizar, né, mais confiável vai ficando o resultado daquela análise. Então vamos lá entender o que significa essas réplicas. Réplicas são porções de um material que possuem o mesmo tamanho e que serão tratadas por um procedimento analítico ao mesmo tempo e da mesma forma. Então, por exemplo, vou fazer uma titulação de cálcio para determinar então a quantidade de cálcio no leite, por exemplo, tá? Eu vou pegar aquela minha amostra, né, e vou dividir em quantidades iguais e vou fazer todo o procedimento analítico usando os mesmos reagentes, tá? Procurando gastar o mesmo tempo e realizando da mesma forma a metodologia. Então não adianta você pegar, separar em 3 o seu leite, num você usar um determinado reagente, no outro você usar outro determinado reagente, ou um você demorar 2 horas para fazer titulação, o outro você gastar 5 minutos para titulação.
porque isso interfere quando se fala em termos de réplicas. Então, réplica é a porção de um material que possuem o mesmo tamanho, que são tratadas pelo mesmo procedimento analítico, ao mesmo tempo e da mesma forma. As réplicas, como eu já disse, melhoram a qualidade dos resultados e fornecem uma medida de confiabilidade. Então, quanto mais réplicas você puder ter da sua amostra, olha, eu posso dividir a minha amostra aqui, né, depois de tratar tudo mais, em 5, 6, 7, 8 vezes para fazer análise. Se não for uma análise muito clara, evidentemente, né? Então, eu posso fazer até 8 vezes aqui. Então, eu vou ter 8 resultados diferentes, né? Claro que esses resultados devem ser próximos de si, uns dos outros, evidentemente, mas são 8 resultados. Ao passo que se eu fizer apenas 1 ou 2, olha, será que aqueles resultados ali são confiáveis, né? Não sei, né? Então, quanto mais réplicas você puder fazer, isso vai garantir uma maior confiabilidade, né? Bom, nós usamos as réplicas, mas evidentemente, né, o valor que nós vamos entregar, né, para quem está solicitando a análise, né, é a média, né, e os demais resultados nós vamos usá-lo para fazer um tratamento estatístico do mesmo, né? Então aqui nós já estamos falando já sobre os resultados, né? Olha, eu fiz 8 réplicas, eu vou entregar uma média e todos os 8 resultados ele vai entrar num tratamento estatístico, né? Para dizer, olha, esse resultado foi confiável, não foi confiável, foi exato, foi preciso, né? Então, te dá uma garantia aí sobre a confiabilidade do resultado, quanto mais réplicas pudermos realizar da amostra. Entrando agora na realização da medida, tá? É importante que alguns métodos requerem a calibração do seu instrumento, né? Nós vamos usar aqui valores conhecidos, né? Para que possamos calibrar aquele instrumento. Podemos calibrar, né? Ter uma base, né? De como chegamos nos resultados. Então, isso a gente vai ver na prática quando a gente começar a falar um pouquinho mais sobre curva de calibração. Mas, enfim, nós temos sempre que ter um padrão, né, um valor conhecido. Então, por exemplo, quero determinar cálcio em leite. Então, por exemplo, vou fazer isso através de titulação. Então, através de titulação, eu posso realizar ali com um valor conhecido de cálcio para saber, né, quanto possui de cálcio ali dentro para comparar depois com o meu resultado que eu vou obter na minha amostra. Então, geralmente, né, a realização de uma medida precisa ter em base ali uma medida já que sirva como padrão, né? Porque a partir dela eu vou conseguir chegar no resultado da minha análise da minha amostra, tá? E isso é importante. Então, lembrando que a medida da concentração consiste na obtenção de dados analíticos a partir de medidas na amostra tratada. Então, eu vou ter um resultado padrão e esse resultado padrão vai servir então como base para que eu faça a medida do meu analito na minha amostra, com base naquele padrão, que é um resultado conhecido, que me dá um valor já de referência. Quando eu faço da minha amostra, eu posso comparar com aquele padrão e dizer, olha, tem tantos gramas de cálcio no sangue, tem tantos gramas de nitrogênio naquelas proteínas. Então, sempre vou me dar, o meu resultado vai ser baseado em um padrão de referência. Aqui nós já estamos entrando na etapa final da sua análise, né, que é o cálculo dos resultados. E, evidentemente, esses cálculos, muitas vezes, né, vai envolver aí, instrumentos, né, e também, evidentemente, o conhecimento de estequiometria de reações. Então, quando nós fazemos, por exemplo, ali uma volumetria, nós precisamos saber que está havendo ali dentro uma reação, né? Por exemplo, uma volumetria ácido-base, uma titulação ácido-base, nós temos uma reação ácido-base acontecendo. Então, eu preciso ter um conhecimento de estequiometria para saber quanto está reagindo de um com o outro, né? E a partir daí, então, fazer os cálculos com base no resultado que eu obtive, né? A mesma coisa quando ele é feito em instrumentos. Então, às vezes, quando é feito em instrumentos, eu preciso entender, né, como aquele instrumento vai me dar aquele resultado.
Então, é muito importante ali também, né, o cálculo dos resultados, o conhecimento do analista para interpretar o resultado que ele obteve, seja lá de um equipamento, seja lá, por exemplo, de uma titulação, que é um equipamento muito mais simplesinho, né, na qual ele pode tirar a informação a partir dali. Para finalizarmos então aqui a avaliação dos resultados, né, pela estimativa da confiabilidade, esse é um assunto que nós vamos entrar ao longo do curso. Aqui eu estou sendo bem grosseiro nessas etapas, tá? Mas ao longo do curso a gente vai falar sobre o tratamento estatístico dos resultados, vamos falar em erros, né? Vamos falar um pouquinho sobre testes de confiabilidade. Então é um assunto que a gente vai entrar em mais detalhes ao longo do curso, né? Mas basicamente, né, a nossa medição ela vai te dar um resultado, e o que é importante, esse resultado é confiável ou não, né? O seu resultado é um resultado único ou ele apresenta uma faixa de valores de incertezas? Então, tudo isso colabora para a confiabilidade dos seus resultados. Todo o tratamento matemático, todo o tratamento estatístico que a gente vai ver como que é feito isso, tem que ser realizado ao fim de uma análise. Então, nós vamos aprender isso mais para frente no curso e vamos aplicar depois durante as nossas análises, né? Então, qualquer análise que for requerida para vocês, no final nós vamos colocar esse tratamento estatístico, que basicamente responde a uma pergunta: o resultado é confiável ou não? O tratamento estatístico dos resultados é que vai te dizer se foi ou não confiável com base em todas as etapas anteriores.